Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Meus amados, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 1 a 7 de abril. Vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos preparar os joias espirituais, que nessa semana se encontram na leitura do livro dos Salmos, capítulos 23 a 25. Vamos ver que respostas práticas podemos dar nesta parte. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 15 minutos com um tema importante. Nós rejeitamos a voz de estranhos. Esse discurso tem como base um vídeo, e nesse vídeo teremos uma pergunta para responder. Vamos ver também que resposta podemos comentar nessa parte. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, vamos estar iniciando o capítulo 8 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Especificamente, vamos estudar os parágrafos 1 a 4 e os quadros nas páginas 61 e 62. Vamos ver que comentários práticos podemos dar nesse estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o texto do Salmo, capítulo 23, versículo 3, que diz assim: Ele me reanima, guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Vejam a pergunta: o que são os caminhos da justiça e o que vai nos ajudar a não sair deles? Resposta: é um caminho estreito ou senda. Esses caminhos são determinados pelo padrão de justiça de Jeová. Em hebraico e em grego, justiça refere-se ao que é arrumado ou correto, indicando estrito apego a princípios morais. Então, só é possível agradar plenamente a Deus se nos esforçarmos de todo o coração em viver à altura de seus padrões de justiça. E para isso, é preciso aprender tudo o que pudermos sobre Jeová Deus na sua palavra, a Bíblia. Além disso, é preciso também aceitar as orientações da palavra inspirada de Deus ao tomarmos decisões importantes na vida. Agora, com base na leitura completa do livro do Salmo, capítulos 23 a 25, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia nós podemos encontrar no versículo 4 do capítulo 23. Diz assim: Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me dão segurança. Salmos, capítulo 23, versículo 4, a lição. Ao longo de sua vida, Davi atravessou numerosos vales perigosos, onde criaturas ferozes vagavam pela escuridão e a morte estava diante dele. Mas visto que Jeová o guiava, ele estava confiante e não cedeu ao medo desenfreado. Isso nos ensina a importância de hoje termos a mesma fé e confiança em Jeová, que dessa maneira teremos a mesma coragem de Davi ao enfrentar desafios na vida. Continuando, veja agora o que diz o versículo 6, ainda no capítulo 23 dos Salmos. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa de Jeová todos os meus dias. Salmos, capítulo 23, versículo 6, a lição. Observamos aqui que o salmista tinha total confiança no amor leal e na misericórdia de Jeová. Ele tinha certeza que Jeová estaria com ele todos os dias de sua vida e, por causa disso, ele teria segurança e paz. Como lição, isso nos ensina a importância de também termos uma amizade achegada com Jeová, procurando hoje servir a Ele de todo o coração dentro de sua organização. Dessa maneira, assim como Davi,
Vamos ter plena certeza que Jeová, como Pai amoroso, estará conosco nos dando segurança e paz. Passando agora para o capítulo 25 do livro dos Salmos, veja o que diz o versículo 3. Certamente ninguém que espera em ti será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Lição: não é fácil servir a Jeová nos dias que vivemos. Mas mesmo assim, temos a garantia que, independente do que venhamos a passar por causa desse ministério, não seremos decepcionados, pois Jeová sempre nos dará suporte e ajuda se formos leais e não agirmos traiçoeiramente. Muito bem, continuando, veja agora os Salmos, capítulo 25, versículo 7. Diz assim: Não te lembres dos pecados da minha juventude e das minhas transgressões. Lembra-te de mim de acordo com o teu amor leal, por causa da tua bondade, ó Jeová. Salmos, capítulo 25, versículo 7, a lição. No que diz respeito às coisas que Jeová decide esquecer, queremos seguir o seu exemplo. Embora Jeová tenha uma memória impecável, ele prefere esquecer as nossas transgressões e conceder-nos o perdão se mostrarmos arrependimento. E quando alguém pede desculpas por algo que nos aborreceu, Jeová quer que o tratemos da mesma maneira. Então, como lição, devemos também, assim como Jeová, nos esforçar em perdoar e esquecer os erros de outras pessoas. Então, o tema desse discurso é: Nós rejeitamos a voz de estranhos. Vamos ler a fonte de matéria. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, mas elas fogem quando ouvem a voz de um estranho, ou seja, alguém que não conhecem. Da mesma maneira, nós ouvimos a voz de Jeová e de Jesus, que são nossos pastores amorosos e confiáveis. Mas nós nos recusamos a ouvir a voz de estranhos que tentam enfraquecer a nossa fé, falando palavras enganosas. O capítulo 3 de Gênesis fala sobre a primeira vez que a voz de um estranho foi ouvida na terra. Satanás enganou Eva e não revelou quem ele realmente era, fingindo ser amigo dela. Ele distorceu as palavras e as intenções de Jeová, e infelizmente Eva acreditou nele. Isso trouxe grande sofrimento para ela e sua família. Hoje, Satanás tenta criar dúvidas na nossa mente sobre Jeová e sua organização. Ele faz isso usando notícias negativas, meias-verdades e mentiras descaradas. Mas quando ouvimos a voz de um estranho, devemos fugir imediatamente. É perigoso dar atenção a essas coisas, mesmo que seja só um pouquinho, por curiosidade. Lembre-se de que Satanás conseguiu enganar Eva usando poucas palavras. Mas o que podemos fazer se alguém que nos ama e tem boas intenções quiser nos mostrar alguma informação negativa sobre a organização de Jeová? Então agora temos um vídeo com o tema Não escute a voz de estranhos. Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem a pergunta e a resposta. Mas seguindo aqui, vejam a pergunta: o que você aprendeu da forma como a Jade lidou com a mãe dela? Então, com base no vídeo, irmãos, eu coloquei a resposta assim: aprendemos que muitas vezes nossos parentes descrentes não são pessoas más ou estranhas. Elas somente estão sendo vítimas das mentiras de Satanás, que hoje procura enganar as pessoas, criando dúvidas na mente delas sobre Jeová e sua organização. Por isso, nesses momentos, precisamos, assim como a Jade, ter tato com eles, paciência e firmeza ao defender no que acreditamos. Além disso, devemos também, ao falarmos de nossas crenças, ser amorosos, respeitosos e, se possível, impor limites para mantermos a paz. Dessa maneira, quem sabe através de nosso exemplo possamos atrair essas pessoas que tanto amamos para aprender a verdade. Então, o tema do capítulo 8 é: A congregação entrou no período de paz. Com base em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 43, nós vamos ver como Saulo deixou de ser perseguidor cruel e se tornou um ministro zeloso. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. Uma só pergunta.
Pergunta dos parágrafos 1 e 2. Uma só pergunta. O que Saulo pretendia fazer em Damasco? Resposta. Não satisfeito em apenas perseguir os seguidores de Jesus, que moram em Jerusalém, Saulo se torna como uma tocha acesa, espalhando as chamas da perseguição. Ele e mais alguns homens se aproximam de Damasco, onde pretende executar um plano maligno, que é acabar com a seita desprezível conhecida como Caminho. Muito bem, continuando. Agora os parágrafos 3 e 4, duas perguntas. A pergunta A. O que aconteceu com Saulo? Resposta. Saulo é envolvido por uma luz brilhante. Seus companheiros de viagem veem a luz e ficam abalados e sem palavras. Saulo fica cego e cai no chão. Sem poder enxergar, ele ouve uma voz do céu dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Profundamente perplexo, Saulo pergunta: Quem é o Senhor? A resposta que Saulo ouve com certeza o deixa muito abalado. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Parágrafos 3 e 4. Agora a pergunta B. Que perguntas vamos considerar? São as seguintes perguntas. O que aprendemos das palavras iniciais de Jesus a Saulo? Como podemos nos beneficiar de analisar os acontecimentos relacionados com a conversão desse ex-perseguidor? E que lições aprendemos da maneira como a congregação usou o período de paz que houve após a conversão dele? E nas páginas 61 e 62 temos dois quadros, irmãos, que o irmão possivelmente vai pedir para ler. Então, os irmãos podem ficar à vontade para levantar a mão para fazer a leitura. E também ele vai elaborar algumas perguntas para esses quadros. Mas, em resumo, o quadro da página 61, com o tema A Autoridade de Saulo em Damasco, lá mostra a autoridade que Paulo tinha em Damasco em prender os cristãos numa cidade estrangeira. Ele tinha essa autoridade. E também mostra que autonomia ele tinha no quesito assuntos jurídicos. Então vem falando mais ou menos isso. Já o segundo quadro na página 62, com o título Saulo o Fariseu, vem fazendo um resumo da vida de Saulo, onde ele cresceu, onde ele morou, que educação secular na época ele teve, como ele se tornou uma pessoa tão importante, qual era a sua profissão. Então vem dando esses detalhes também.